Política Habitacional Nacional. Como expositor, José Sérgio dos Passos Oliveira, especialista em infraestrutura sênior, representando a Secretaria Nacional de Habitação, Inês Magalhães, a secretária Inês Magalhães, das cidades, convidamos aqui. Ele será o expositor. Como debatedores, convidamos o engenheiro André Clementino de Oliveira Santos, diretor da ANEAC, engenheiro Clóvis Marcelo Dias Bueno, superintendente nacional de habitação da Caixa, a sergipana de Itabaiana, Nelma Lisboa, assessora especial da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Sergipe, e também faz parte do Conselho Nacional das Cidades, representando Sergipe, engenheiro Carlos Henrique de Oliveira Passos, do Conselho de Administração da Câmara Brasileira da Indústria e da Construção e presidente do Sinduscom Bahia, e também ex-engenheiro da Caixa Econômica e ex-associado da ANEAC. Roberto Guilherme, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Nós vamos passar, então, a palavra ao expositor. Ele tem 15 minutos. José Sérgio dos Passos Oliveira. Bom dia a todos. Inicialmente, em nome da Secretaria Nacional de Habitação, da secretária Inês Magalhães, gostaria de agradecer o convite que a ANEAC nos fez. Nós entendemos que esse momento é importante para o Ministério, né, para que a gente os ouça e leve sugestões, né, para a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida. A minha atuação na Secretaria Nacional de Habitação é na assessoria à coordenação geral do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat. Então, a gente veio aqui na intenção de contribuir aí com os objetivos do evento, né, e também levar para o Ministério contribuições, né. Bom, vamos falar um pouco da política habitacional nacional e principalmente do impacto da norma de desempenho no segmento da habitação popular. Bom, para falar de habitação, vamos entender inicialmente o contexto, né? O último censo de 2010 do IBGE, esse era o cenário do déficit habitacional brasileiro, né? 7,1 milhões de unidades habitacionais. Desses 7,1, 6 milhões estão na zona urbana e 1,1 milhão, 15%, na zona rural. Esse déficit está concentrado na região sudeste e nordeste, né? 39% aproximadamente na região sudeste e 30% na região nordeste. Além disso, né, mais de 3 milhões de famílias vivendo em favelas e uma demanda anual futura na ordem de 1,5 milhão de habitações ano. Então, esse era o cenário em 2010. Bom, para enfrentar, né, esse desafio de tentar reduzir o déficit, o Ministério das Cidades ele tem, no plano plurianual 2012-2015, num dos seus programas temáticos, o Ministério tem o programa Moradia Digna, né, que todo mundo conhece. Esse programa tem o principal objetivo de ampliar o acesso à moradia digna, priorizando o atendimento à população de baixa renda, uma vez que daquele déficit apresentado anteriormente, 72% é composto de famílias até 3 salários mínimos, com renda mensal até 3 salários mínimos. Esses números, acho que vocês já conhecem, né? Estabeleceu-se uma meta até o final desse ano de contratar 3,75 milhões de unidades, né, contando a primeira e segunda fase do programa. Alguns resultados, né? Esses números são de janeiro de 2010, né? O total de unidades contratadas naquele momento era 3 milhões, acima de 3 milhões e 200, das quais mais de 1,5 milhão foram entregues nessa data, com investimento da ordem de quase 200 bilhões de reais. Vale aqui um destaque, só para vocês terem uma ideia, é um montante considerável, que em 2002 o valor não chegava nem 5 bi, né? Quer dizer, nos últimos 10 anos, o investimento é considerável na habitação
social, interesse social. Bom, saindo desse cenário do déficit de alguns resultados que nós já conseguimos, entrando na questão de norma de desempenho, que é o que a área, que o meio técnico aí tanto discute atualmente, nós entendemos que a norma de desempenho, ela tem tudo a ver com a questão da moradia digna, porque ela veio quebrar paradigmas, né? Antes as normas técnicas, elas se preocupavam com a questão do produto, né? Da unidade do bloco, da telha. A norma de desempenho, não. O foco da norma de desempenho é o usuário da unidade habitacional. Então, nós não estamos preocupados com o material, estamos preocupados com o conforto do usuário, a durabilidade da unidade que ele vai estar habitando. Então, nesse aspecto, nós vemos como um aspecto positivo, né? A vigência da norma de desempenho, que aconteceu desde 19 de julho do ano passado, né? Que ela está em vigência. A norma de desempenho, ela se apoia nesse tripé, né? Habitabilidade, segurança e sustentabilidade. Então, todos esses requisitos, eles são exigidos na norma de desempenho, com o objetivo de atender aquilo que o usuário da unidade habitacional precisa. Basicamente, como eu disse para vocês, a norma veio para quebrar aí diversos paradigmas. Ela se divide em 5 partes, né? Levando-se em consideração a estrutura, as vedações verticais internas e externas, as coberturas, os pisos e os sistemas hidráulicos. Bom, o que nós temos de novo, né? A questão da durabilidade é uma questão importante, né? As condições de exposição que afetam a edificação precisam ser caracterizadas pelo projetista, pelo incorporador e pelo construtor. Então, e segundo a NBR 15575, devem ser caracterizadas essas condições à época do projeto. Então, essa norma, ela traz mais responsabilidade para todos, né? Projetistas, construtores e o próprio morador na manutenção do empreendimento, né? Da sua unidade habitacional. Essa norma, ela tem 3 patamares, né? Um patamar de desempenho mínimo, intermediário e superior. O patamar de desempenho mínimo, ele é obrigatório. Então, é o que está sendo exigido hoje. Para vocês terem uma ideia, né? Vamos pegar aqui a parte da edificação, a estrutura. A vida útil de projeto mínima exigida para a estrutura hoje, para que ela tenha um desempenho mínimo, que é obrigatório, são 50 anos. Se você quiser agregar valor ao empreendimento, você pode buscar um patamar intermediário, 63 anos, ou um patamar superior, 75 anos. Então, isso foi colocado na norma, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, se o mínimo é 50, por que se estabeleceu patamares intermediário e superior? É justamente para instigar o meio técnico a buscar esses patamares superiores. Bom, quando se fala de norma de desempenho, é uma coisa nova, mas não nas diretrizes dos programas de habitação de interesse social do Ministério. Porque desde 2009, esses parâmetros que eu coloquei para vocês, exigidos pela norma de desempenho, são exigidos para novas tecnologias, novos componentes empregados na construção civil. Então, é uma diretriz dos programas do Ministério das Cidades, a diretriz do PBQPH, né?
Uma delas é a questão do atendimento ao SINAT, né, em relação aos produtos inovadores. SINAT nada mais é do que um sistema nacional de avaliação técnica de produtos inovadores. Repito, essa exigência, ela está posta desde o ano de 2009. A norma de desempenho entrou em vigência em 19 de julho do ano passado. Só que essa avaliação, via SINAT, é para o que é inovação, e não para o sistema tradicional, que a norma de desempenho exige a partir do dia 19 de julho. Então, tem que cumprir a norma de desempenho, o que é inovação e o que é tradicional. Esse é o cenário que nós vivemos hoje. E no âmbito do SINAT, esse nome eu acho que é conhecido de vocês, né? Da TEC, Documento de Avaliação Técnica. É o resumo de uma avaliação técnica do que é considerado inovador para nós. Então, de posse desse da TEC, aquele empreendedor que tem uma tecnologia inovadora, ele bate lá na porta da Caixa ou do Banco do Brasil e consegue seu financiamento. Essa avaliação técnica que está no DATEC, ela é baseada no tripé que se apoia à norma de desempenho: segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Para fazer as avaliações, nós temos hoje credenciados no Ministério 10 instituições, que estão mais concentradas na região sul e sudeste. Só que o SINAT, né, desde 2009, se preocupou com o que era inovação no setor da construção civil. Repito, com a norma de desempenho, o que é considerado tradicional também deverá atender aqueles requisitos: segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Preocupado com isso, o Ministério, então, com o apoio da Caixa e FINEP, criou um grupo de trabalho com o objetivo de subsidiar a implementação da norma de desempenho no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Basicamente, essa é a estrutura, né? Vejam que tem a participação do setor público e privado, né? A CEBIC representando os Sinduscons, as construtoras, a Abraim, que é as grandes construtoras do país, a Caixa, o setor da indústria, né, de materiais. E esse pessoal está sendo coordenado por um grupo gestor, mais à frente eu vou detalhar. Tem atuando junto, dando apoio técnico a esse grupo, uma série de especialistas que abrangem aquelas 5 partes da norma que eu falei para vocês, né? Estruturas, coberturas, pisos, sistemas hidráulicos. Cada parte da norma vai ter especialistas. E um comitê técnico para organizar esse pessoal. Foram criados também grupos de trabalho, né? No painel passado eu vi o pessoal comentando sobre capacitação, né? Um dos grupos de trabalho vai estar voltado para essa preocupação de capacitar, né, os profissionais, porque aqui nós temos vários engenheiros, né, arquitetos, eu sou engenheiro, não tive essa formação, eu acredito que muitos de vocês também não tiveram, né, de avaliar por desempenho. Então, nós vamos precisar fazer um trabalho muito grande de capacitação. A governança desse grupo de trabalho está na Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. E o grupo gestor tem a participação aí da Caixa, né, Banco do Brasil, FINEP, Abraim, CEBIC, a BNT. O comitê técnico tem 3 especialistas em avaliação por desempenho, que vai coordenar aquele grupo de especialistas das partes da norma. O que nós queremos ao final desse trabalho? Como produto final, nós queremos, primeiro, entregar
para o setor da construção civil um documento básico com as orientações para o atendimento da norma de desempenho. Esse documento básico, a previsão de entrega dele é para outubro, mês que vem. Esse documento ele tem 2 anexos. Um anexo com as considerações gerais de projetos e execução, e um outro anexo com orientações para especificações complementares. A palavra complementar é porque tem algumas exigências que o Ministério faz que a norma não exige. Então, isso foi separado, o que a norma exige e o que o Ministério acha por bem colocar como especificação. O segundo documento é um manual para o proponente, para o empreendedor. Como ele deve agir, né, para cumprir a norma de desempenho. É voltado para o empreendedor. O terceiro documento é para vocês, né? Caixa, Banco do Brasil, são os agentes financeiros do programa. Então, vocês receberão um treinamento, né, para trabalhar com esse manual. E, finalmente, que é o catálogo dos subsistemas, que é acho que, principalmente as construtoras, é o documento que eles mais esperam, porque esse catálogo, ele vai trazer algumas soluções para aqueles subsistemas que eu listei, que já atendem à norma. Não sei se vocês sabem, mas existe muita coisa já feita e sendo feita, né? Já se conhece o desempenho delas. Então, a nossa intenção com esse catálogo, qual que é? É dar uma solução. Se você usar uma parede de determinada espessura, com determinado revestimento, ela vai atender a norma de desempenho no parâmetro de desempenho acústico, térmico, durabilidade. Só que esse catálogo, a previsão dele, eu coloquei lá, era para o final do ano, é uma coisa dinâmica. Nós vamos colocar um catálogo com algumas informações. E ao longo do tempo, que o setor for ensaiando outras tecnologias ou outros subsistemas, eles vão incorporando esses resultados no catálogo. Nessa direção, a FINEP, através de uma rede Cibratec, vai propor, né, deve sair o edital ainda esse semestre, criando uma rede de desempenho em edificações habitacionais. Ou seja, para dar o suporte para que as empresas, né, possam ensaiar, né, ampliando o número de laboratórios, e dar o suporte na alimentação também daquele catálogo que eu mostrei anteriormente. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado a todos. Bom, nós passamos agora a palavra ao engenheiro Clóvis Marcelo Dias Bueno, Superintendente Nacional de Habitação da Caixa Econômica. 10 minutos para a sua fala. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com todos os colegas. Quero fazer uma saudação aos colegas que compõem o painel, o Roberto Guilherme, que é o representante dos movimentos sociais, a Nelma Lisboa, que é a representante do Estado de Sergipe, meu colega de Caixa, diretor da NEAC, André Clementino, ao meu amigo Carlos Henrique, representante da CEBIC, também colega engenheiro da Caixa, e finalmente ao Zé Sérgio, que é o representante do Ministério da Cidade, que nos brindou com uma apresentação muito importante. Prometo que vou tentar ficar nos meus 10 minutos, mas peço a licença para o meu presidente de quebrar um pouco o protocolo e falar um pouco além do que foi colocado nesse painel, em função da instigação que eu recebi nos painéis anteriores. Eu fiquei muito, posso dizer, emocionado com o que foi levantado aqui,
E esse momento é um momento muito importante, não só para uma categoria de profissionais, mas para a solução de problemas do país, né? E teve uma fala aqui que para mim foi muito relevante, é a questão da valorização. E até a plenária se expressou nesse sentido, bateu muita palma, e a gente entende que é importante essa valorização. Mas essa valorização ela tem que ser feita em que sentido? Assim? Como é que ela vai ser alcançada e como que a gente vai conseguir sempre estar andando na direção dessa valorização? No primeiro dia, na primeira reunião que eu fiz, quando eu assumi uma primeira função na Caixa, né, eu fiz uma viagem para a unidade de origem minha, que é em Belo Horizonte. E eu tive a oportunidade de ouvir uma pergunta de um colega que me sensibilizou demais. Ele, depois da conversa e na presença de todos, ele fez a seguinte pergunta: e nós vamos ter que provar o nosso valor de novo? Eu respondi para ele que a gente não precisa provar o nosso valor novamente, né? Nós, da categoria. A gente precisa provar o nosso valor todo dia. Todos os dias, todos os momentos. E para frente, e sempre esse é o desafio, de estar colocando o seu valor. Então, assim, você precisa colocar seu valor na frente para que você possa ser valorizado. E isso é em cima de motivação. Essa motivação, ela vem disso que está sendo construído aqui. Em outros momentos, não era um salão como esse com 300 pessoas. Era uma salinha com 12 pessoas. Se muito. Foi uma luta muito grande. O que nos traz aqui não é só avião e passagem de hotel. O que nos traz aqui é uma luta dentro dessa discussão que ela é construída com ação. Essa ação vem da motivação. Motivação não é dar motivo. Motivação é buscar um motivo dentro de você, dar motivo para que você haja. Essa ação tem que sair aqui desse fórum. Não só desse fórum, mas da motivação que vocês têm obrigação de levar para os seus colegas. Nós não estamos aqui só para ouvir, nós estamos para agir. E foi assim que a gente chegou aqui. Foi criando a oportunidade para que a gente tivesse o privilégio de estar ouvindo essas pessoas, essas autoridades falarem para nós. Então a gente precisa agir muito antes de preocupar com a valorização e com tudo que já foi feito, preocupar com o futuro, como eu me insiro nessa ação. O que é que eu vou fazer do ponto de vista crítico, de um ponto de vista sereno, participativo, mas como é que eu vou modificar? Eu que estou sentado em cada uma dessas cadeiras. Eu não tenho que esperar um Messias que vai me dizer qual vai ser a formação que eu preciso. Eu preciso interagir e dizer, este caminho tem que seguir nesse sentido aqui. Não existe essa figura do Messias. Seja da matriz, seja na capacitação, seja na melhor forma de fazer o meu trabalho. Então, assim, nós precisamos de motivação, buscá-la dentro de nós, mas mais do que tudo, por favor, valorizem a ação. Valorizem esse momento de discussão, valorizem esse caminho que já foi trilhado até agora. Façam parte dele. Muitas pessoas, algumas vezes, estão entrando recentemente no processo, né? E que bom que a gente chegou a esse ponto, mas não entende o trabalho árduo de convencimento que tem que ser feito no dia a dia para a gente chegar aqui, de todos nós. Então, eu queria deixar essa palavra antes, peço desculpa, mas isso me colocou de uma forma muito, muito forte, principalmente eu enxergar tanta gente nova. Quando eu vinha nesses encontros, eu conhecia 80%, 90% da plateia, agora é o contrário. Isso é um motivo de satisfação. Vocês estão aqui acreditando no processo. Vocês estão aqui por ação de vocês, por vontade de vocês, já estão provando isso. Por favor, não me decepcionem, continue agindo assim, continue buscando a sua valorização, não achando que já está tudo pronto. Pelo contrário, nós estamos no caminho.
Tá? Por favor. Bom, eu acho que a discussão das diretrizes, elas são fundamentais nesse momento da política pública. Mas eu venho trazer mais questionamento do que respostas. Na verdade, eu queria que a gente deixasse nos anais desse encontro a necessidade de entender, na política habitacional, como é que a gente reforça o funding. Tá? Porque é importante procurar como fazer melhor, como fazer bem, isso faz parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Né? Mas como qualquer coisa também na nossa vida, você precisa ter dinheiro para fazer contraponto a essa política habitacional. É lógico que nós já temos mecanismos que fazem frente a isso, seja do FGTS, seja os recursos da poupança. Mas o colega José Sérgio foi muito feliz e colocou aqui que nós crescemos mais de 30 vezes, eram 5 bilhões, nós estamos com centenas de milhares de bilhões, então a casa aumentou demais. Para se ter uma ideia, de 1999 a 2009, nós tivemos um programa que foi super exitoso e que movimentou a cadeia produtiva do setor, que foi o PAR. E esse PAR fez pouco mais de 280 mil unidades habitacionais em 10 anos. Não é para ninguém ficar triste, nem baixar a cabeça ou achar que isso foi pouco, não. Isso foi um momento importante na sociedade brasileira e era o que se tinha para o momento. A cadeia se agitou muito. Em 10 anos fizemos 280 mil unidades habitacionais, a Caixa como protagonista, o corpo funcional de profissionais como protagonista disso. Aí chega 2009 e vem essa nova realidade, com esse salto que a gente precisa acompanhar. De 3 milhões de unidades contratadas, o colega lembrou bem, com quase 1.800.000 entregues, né? Essas são outras coisas que têm que ser lembradas. Né? Na saída do programa, se perguntava assim, vamos fazer mais 200 mil unidades? Essa era a discussão de fundo. Será que a Caixa dá conta de fazer 200 mil unidades? Será que a Caixa dá conta de fazer 500 mil unidades? No primeiro ano, nós contratamos 1 milhão de unidades contra todas as ideias. 1 milhão em um ano. E teve um esforço importante das pessoas que estão aqui dentro dessa sala. Se não tivesse um pensar novo, um novo jeito de avaliar, um novo jeito de enxergar, um novo jeito de tratar os seus normativos, não tinha acontecido. Simplesmente não tinha acontecido. Então, teve um movimento importante, uma ação importante, nesse sentido, para alcançar esses resultados. E agora, nós estamos nesse patamar, e nesse patamar nós vamos fazer uma discussão de que eu preciso, sim, pensar em como continuar nisso, que o desafio já foi colocado, os números já estão aí, né? Nós vamos para enfrentar esse déficit habitacional. Nós temos 6 milhões ainda de casas por fazer. Esses 6 milhões estão localizados no nicho da população mais carente. Nós temos que estar voltado para isso. Nós precisamos lutar pelo subsídio, nós precisamos entender esse movimento e entender da onde que sai esse recurso para que isso tudo aconteça. Então, assim, é lógico que esse fórum aqui não vai trazer todas as respostas, mas é importante que fique registrado que nós temos essa preocupação e que a gente tem que participar dessa lógica e da busca dessa solução. Né? Afinal, o país está crescendo, o endividamento das famílias demonstra que é possível esse crescimento, o crescimento da participação da construção civil no PIB é um indicador muito bom, a inadimplência da Caixa é a menor inadimplência do mercado, a LTV da nossa carteira é a melhor, isso é reflexo da nossa atuação, ou seja, a nossa avaliação, a nossa perspectiva de garantia é valiosa para alcançar esses resultados. Mas é isso, eu quero cumprir meu tempo, antes de trazer respostas,
eu gostaria muito que esse fórum privilegiado fosse parceiro na discussão de como é que a gente avança, além das diretrizes, na política pública mesmo, a partidária, de deixar, seja qual partido for, que ele tenha uma reserva matemática necessariamente aplicada na construção civil, na política habitacional. Agora, cada partido que use disso da forma que o seu credo, o seu pensar o levar. Aí é uma discussão política. Então, o que eu trago para esse fórum não é a discussão política, é assim, como perenizar a política pública, né? Não, para além de dizer como será o Minha Casa Minha Vida 3, da onde que a gente pode otimizar para que ele seja perene, não o programa, mas a política, para além de qualquer partido. Eu tenho uma honra muito grande de estar participando desse momento, e quando eu venho para cá, eu volto diferente, que eu aprendo muito. Muito obrigado. Bom, teremos agora a assessora especial da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Sergipe e também do Conselho Nacional das Cidades, a sergipana Nelma Lisboa. Bom dia a todos, né, e a todas. Inicialmente, quero cumprimentar aqui meus parceiros de sofá, né, o José Sérgio, do Ministério, o André Clementino, da ANEAC, Clóvis, doutor engenheiro Clóvis Marcelo, superintendente nacional de habitação, Carlos Henrique, aqui do meu lado, e o Roberto Guilherme, do Movimento, meu ex-companheiro lá no Conselho das Cidades. Isso mesmo. Quero agradecer aqui a Mário, a Maristela o convite a mim formulado. Agradecer também a Eleonora, né, que foi a indicação de Eleonora para que eu estivesse aqui nesse momento conversando com vocês. Bem, nesses 2 dias, que nós, praticamente 1 dia e meio, que nós estivemos aqui juntos, a gente viu muito essa discussão das 2 décadas, 80 e 90, perdida, né, do país, da falta de investimento, da falta de planejamento, né, da carência de informações, né, sem informações, como é que a gente ia monitorar, avaliar e planejar o setor habitacional. Muito complicado, né? Sem informações você não consegue dar um passo à frente, certo? E a partir de 2003, né, a gente vê um novo, né, o setor habitacional com um conjunto de estratégia, né, um novo modelo de organização institucional com a criação do Ministério das Cidades, né, a Conferência das Cidades também, realizada já neste ano, a criação do Conselho, né, em 2004, o Conselho que aprovou a Política Nacional de Habitação, né, já em 2005, a estruturação, só em passando assim, né, a estruturação do Fundo e do Conselho, né, Nacional de Habitação de Interesse Social, a Lei 11.124, 2007, 2008, a estruturação do Plano Nacional de Habitação, né, que é uma retomada do planejamento, né, com o plano, o país retoma, né, o planejamento habitacional. Em 2007 e 2008, nós tivemos o Planap, né, a estruturação do Planap, e com a crise internacional, né, o governo pensou de uma forma de incluir socialmente e de desenvolver o país. Aí surge o PAC, em seguida, o Minha Casa Minha Vida. A gente vê o seguinte, que o Plano Nacional de Habitação, ele é o instrumento, né, o mais importante instrumento para a implementação da política de habitação que foi criada, que foi aprovada em 2000 e 2004, certo? Então, eu tenho 2 em função desse históricozinho, e sempre a gente vendo a participação do Conselho, a participação da sociedade, eu tenho 2 questionamentos aqui aos meus parceiros. O primeiro questionamento é o seguinte: o plano, a política nacional de habitação, aprovada em 2004,
pelo Conselho das Cidades, um conselho participativo, em que tem todos os segmentos, representações de todo o segmento da sociedade, né? O PLANAP, o que é o plano, né? Ele também aprovado pelo Conselho das Cidades. Então, há uma participação nessa política, né, que é uma política de Estado, é uma participação da sociedade, através do Conselho, discutido, foi construído e discutido no Conselho. Bem, aí surge o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, a Bartíria ontem colocou com precisão. Minha Casa Minha Vida, praticamente, para a gente lá do Conselho, foi um bolo pronto. Ele foi discutido lá no Ministério do Planejamento, foi chamado os governadores e os prefeitos das capitais, e foi assim, não foi discutido com a sociedade. Então, eu tenho esse questionamento aqui ao nosso colega. No futuro bem próximo, qual será, como é que o Minha Casa Minha Vida, sem essa participação social, sem essas estratégias do programa ser discutido junto à sociedade, qual o futuro próximo do Minha Casa Minha Vida? Eu tenho, assim, esse questionamento. E eu também questiono o seguinte, ou é aqui mais ou menos, como superar a incompatibilidade que existe no custo de produção de uma unidade com a capacidade de pagamento das famílias de baixa renda, já que o déficit habitacional está nessa faixa, na faixa de baixa renda, né? Com uma produção cada vez com maior qualidade, inserindo na malha urbana, com uma rede de infraestrutura. Então, para mim, isso vai ser um desafio, a capacidade de pagamento dessas famílias. Porque a gente vê que o custo vai aumentando, né? Então, eu tenho essa preocupação e eu trago essa discussão aqui, principalmente para o doutor Clóvis, para os demais companheiros aqui de sofá, que para mim é um desafio. Futuro próximo. E com o que a gente está vendo também, com a questão do momento político. Isso também me preocupa um pouco. Então, eu acho que seria um momento da gente discutir um pouco essas coisas. Okay? Então, muito obrigada. Viu? Bom, com a palavra agora o engenheiro Carlos Henrique de Oliveira Passos, do Conselho de Administração da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, presidente do Sinduscom Bahia, ex-engenheiro da Caixa e ex-associado da ANEAC. Bom dia a todos, em especial também aqui cumprimentando aos colegas que compõem esse painel, o Clóvis Bueno, que tive o prazer de iniciar a carreira de engenheiro da Caixa na mesma época que ele, o André, diretor do ANEAC, o Zé Sérgio, do Ministério das Cidades, o Nelman, da SEDOR, do governo aqui de Sergipe, e o Roberto, do Movimento Social. Até para, já que foi bem identificado como um colega da Caixa, explicar que eu ingressei na Caixa em 82, eu tive a oportunidade de passar para o quadro de engenheiros da Caixa em 85, e me afastei em 2004, inicialmente por licença de interesse particular. Em 2008 me aposentei, desde 2004, que já estava atuando na iniciativa privada, e tive a oportunidade de participar da diretoria do Sinduscom Bahia, e hoje tenho a honra de presidir o sindicato e, através disso, participar do Conselho da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Mas também deixar claro, e tenho essa clareza bastante nítida, de que a minha trajetória na iniciativa privada devo muito ao que consegui aprender na Caixa, aprender na engenharia da Caixa e na área de negócios da Caixa, muito embora na engenharia a gente percebe o tamanho que ela teve, que ela cresceu até, digamos assim, após a minha saída, né? Eu ingressei na Caixa em 85, foi o segundo concurso que a engenharia teve depois de muitos anos sem concurso. Depois tive a oportunidade de ver a engenharia crescer com a incorporação do BNH, mas mais recentemente, através
provavelmente do ingresso da maioria de vocês que compõem esse auditório, a gente vê a engenharia da Caixa do tamanho da Caixa, né? Uma engenharia muito grande, uma engenharia que busca se especializar e padronizar os serviços e qualificar o seu trabalho e contribuir, de fato, para que as operações que envolvam a engenharia da Caixa tenham o sucesso desejado pelo seu principal proprietário, que é a sociedade brasileira. Então, eu faço isso para reconhecer o valor que eu sei que a engenharia tem. Com relação ao tema daqui do painel, em relação à norma de desempenho, nós entendemos isso como uma coisa muito positiva para o setor da construção civil, porque ela consegue, ao invés das inúmeras normas que nós já temos através da BNT, numa norma estabelecer padrões ou prescrições que possam qualificar o produto habitacional. Eu acho que o setor empresarial, ele só tem que agradecer a norma, porque a norma vai buscar, através dessa padronização e dessa normatização, qualificar melhor todos os fornecedores que integram a cadeia da construção civil. Acho, por outro lado, que a norma ela precisa buscar um enraizamento dentro do meio técnico, passando pela academia. A academia precisa absorver essa norma de desempenho para que os profissionais de engenharia e de arquitetura saiam da academia, saiam da universidade com essa curva de aprendizado e possam trabalhar a mudança de cultura de todos nós que já saímos há mais tempo dessa universidade. Mas, enquanto isso, nós temos que reeducar aqueles que praticam o mercado de construção civil. E isso é o que, na verdade, tanto a CEBIC quanto os sindicatos estão buscando, em parceria, muitas vezes, com a Caixa e com o Ministério das Cidades, de buscar compreender, de fato, o que é que essa norma impõe de modificações, impõe de alterações, e que elas possam proteger tanto os profissionais de engenharia, como proteger as empresas de construção civil, proteger o agente financeiro, proteger o dono do negócio, no caso Minha Casa Minha Vida, o próprio governo federal. A norma, ela se relaciona com um conjunto de normas, e esse conjunto de normas, eles precisam estar devidamente compreendido por todos aqueles que fazem projetos, que constroem, para, em seguida, poder também levar esse conhecimento, principalmente para os usuários ou para os clientes que vão receber esse produto. Nós não podemos perder a oportunidade de transformar essa norma num meio apenas para alimentar escritórios de advocacias e criar um ambiente de litígio entre clientes e fornecedores, seja ele em que momento cada um esteja, porque senão a gente vai perder a oportunidade de qualificar a questão da moradia e, de fato, termos uma moradia digna, como o Zé Sérgio aqui salientou. Esse esforço, eu acho que ele ainda está iniciando, ele não está ainda maduro, muito embora a norma já é vigente desde 19 de julho. Né? Então, nós já começamos, como muitas coisas no Brasil, com certo descasamento de atitudes e de busca de compreender, muito embora a norma tenha sido discutida durante anos e todos participaram dessa discussão, mas, como sempre, a gente vai evitando de enfrentar, buscando, achando sempre que vai ter outro jeito. O setor da construção hoje tem a clara compreensão de que a norma, ela não vai voltar, quer dizer, ela não vai regredir, ela existe aí, ela tem que ser encarada. O que nós queremos hoje, acima de tudo, é torná-la compreensível e aplicável por todos, inclusive pelos órgãos de licenciamento, como as prefeituras, o governo do Estado, todos os órgãos governamentais, vocês representando os agentes financeiros, de forma tal que a gente possa, de fato, levar o Brasil para um degrau maior e não criarmos diversos Brasis. Nós
é sabido, é dito por muitos, que o Brasil é um país de muitas leis, que talvez nem precise de leis, o que precisa é saber aplicar as leis. A norma de desempenho, ela não pode, a engenharia, a arquitetura, a área técnica, não pode permitir que ela seja mais uma lei para ser exigida de alguns e permitida não cumprir pela maioria, né? O setor da construção civil, nós representamos a construção civil, mas nós temos a clareza que esse setor ainda tem um grau de informalidade muito grande, né? Outro dia, num evento que eu participei, o representante da Getúlio Vargas falou de algo informal entre 45% e 50%. Isso que nós estamos falando da informalidade ligada ao ambiente tributário, ao ambiente trabalhista e também ao ambiente técnico de engenharia. E dentro desse ambiente técnico de engenharia, muitas vezes a sociedade ela termina sendo tolerante e, com isso, evita que a norma possa, de fato, ser um instrumento de regulação de um mercado e que a sociedade perceba as vantagens que ela traz para os clientes, para as famílias que vão utilizar a moradia, e isso faz com que o lado formal tenha suas dificuldades de viabilizar e, muitas vezes, criar uma certa preocupação, como foi externada aqui pela Nelma, de que estaria agregando custo e dificultando, quem sabe, o acesso da família à própria moradia. Nós acreditamos que não. Nós acreditamos que nós podemos cumprir a norma e mantermos o equilíbrio dos negócios. Para isso, o Brasil precisa ter escala, precisa ter tamanho, e para ter tamanho e ter escala, é preciso que a norma seja universal e que seja cumprido por todos. Nós, enquanto CEBIC, nós sempre colocamos nas reuniões com a Caixa, são inúmeras, o Clóvis tem sempre participado lá, a preocupação do setor, por exemplo, com a construção informal de acesso ao financiamento na agência, aquele chamado formiguinha, que muitas vezes são representantes daquela informalidade que nós falamos em relação à questão trabalhista, à questão da segurança do trabalho, em relação à questão fiscal, mas, quem sabe, não será mais um a não cumprir a norma e também continuarmos a construindo fora de um padrão que já está prescrito e está exigido por norma. Então, o que nós defendemos, acima de tudo, é que haja um cumprimento dessa norma e que esse cumprimento se dê por todos para que a sociedade perceba, de fato, os valores que ela vai agregar no conforto, na segurança, na sustentabilidade, que forma o tripé que o Zé Sérgio colocou, que a norma se propõe. Isso só vai ser percebido pela sociedade quando ela passar a ser um bem universal, vai deixar de ter aquele que cumpre a norma e aquele que não cumpre a norma. Nós desejamos todos que cumpram a norma. É isso que nós queremos deixar claro, o setor não é arredio à questão da norma. O segundo passo é tornar a norma acessível. A norma tem que ser compreendida por todos, pela equipe, pela engenharia, pela arquitetura, pelos fornecedores, até pelos advogados. E existe, nesse momento, muitas lacunas a serem esclarecidas. Como bem dito o Zé Sérgio, nós precisamos expandir os institutos de tecnologia, eles são poucos, são concentrados, e principalmente aqui, na nossa região Nordeste, muito difícil da gente conseguir ter as respostas para que essa tecnologia possa avançar. Mas, mesmo assim, o setor está trabalhando junto com o Senai já tem uma unidade sendo feita no Ceará, específica para a construção civil, no desenvolvimento de tecnologias. Cada Senai dos seus estados, a Bahia tem lá a unidade do Senai Sematec, que também está se voltando para a questão da norma de desempenho. Nós, lá no Sinduscom, nós temos uma grade de cursos frequente, desenvolvendo, capacitando, buscando oferecer oportunidade de conhecimento, não só para as empresas de construção, mas também para os escritórios de projeto e de arquitetura. Recentemente, fizemos uma parceria com o Senai de lá para desenvolver um programa de melhoria de gestão das empresas focada na norma de desempenho, porque não adianta só dar conhecimento técnico e os gestores não compreenderem a necessidade da norma. Então, o Senai está fazendo um trabalho dentro de um grupo grande de empresas lá da Bahia, e isso, com certeza, está sendo replicado em outros estados, para que a gestão dessas empresas se incorpore dentro dos processos
de adequação à norma de desempenho. Então, a norma de desempenho, ela é hoje uma coisa, um tema presente, constante, no dia a dia das empresas e das entidades empresariais que formam a cadeia da construção civil. Temos muito o que fazer, principalmente na indústria de materiais. Temos muito o que fazer também na área de projetos, temos muito a fazer na própria construção, e isso nós estamos buscando fazer. E, com certeza, com o apoio da Caixa, com o apoio do Ministério das Cidades, principalmente no caso da habitação de interesse social, eu acredito que a gente consiga avançar numa velocidade maior. Eu, particularmente, participei de algumas reuniões no ano passado, sob a liderança da Caixa e do Ministério das Cidades, no objetivo de definir os padrões de especificação de projeto de algumas tipologias ou de alguns processos construtivos para atender o Minha Casa Minha Vida na faixa de 0 a 3 salários. Esse processo inicialmente não andou, mas graças a Deus foi resgatado esse ano pelo Ministério das Cidades. Nós temos uma pessoa do Sinduscom Bahia, o Marcos Galindo, que é um empresário que participa desse processo e representa a CEBIC, que eu acredito que faça parte desse trabalho que a partir de outubro vai começar a ser divulgado. Então, nós acreditamos que tudo isso fará com que a norma seja algo que no Brasil, às vezes demora a pegar, mas no caso nosso, com apoio e com compromisso de todos os órgãos de engenharia e voltados à construção, fará com que a norma, de fato, aconteça. Eu não vou deixar de registrar, eu vejo que o tema aqui do encontro tem muito a ver com a sustentabilidade, de uma ação lá do nosso sindicato, o Sinduscom. Nós tivemos a oportunidade, há cerca de 2 anos atrás, de iniciarmos a construção de uma nova sede. Essa nova sede ela foi feita com os atributos da sustentabilidade. Recentemente concluímos essa obra, foi certificado no sistema Aqua, entre um dos melhores padrões de atendimento à norma de sustentabilidade. Esse empreendimento, além desse aspecto ser feito pelo sindicato, ele foi um empreendimento financiado pela Caixa, dentro de um apoio muito grande, trazido pela Caixa, através do presidente Jorge Hereda e do diretor urbano, e com apoio, inclusive, da antiga GIDUR da Bahia, que teve a competência de proceder à análise de uma operação que não era padronizada. E esse prédio, hoje, ele serve de referência para diversas outras entidades que estão, nesse momento, pensando em construir sede. Nós já temos a ADEME Brasília, que já está iniciando a construção, baseado nesse exemplo do Sinduscom Bahia. Nós temos o exemplo do Sinduscom Paraná, que está elaborando projetos e também baseando, a partir de missões que o sindicato fez, de busca de conhecimento do que nós conseguimos assegurar através da construção do sistema, e nós entendemos que é por aí que nós temos o dever de fazer com que não só o Brasil, mas o planeta possa ficar melhor a cada dia que passa para as nossas gerações que estão aí chegando com muito mais conhecimento, com muito mais exigência, e se nós não tivermos o cuidado de cuidarmos do planeta, certamente a gente não vai dar essa oportunidade a ele. Então, o Sinduscom, ele teve essa oportunidade, graças a Deus contou, inclusive, com o apoio da Caixa, e fico feliz em ver que o tema sustentabilidade faz parte da temática do evento de vocês. Agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer ao Mário e Davi aqui. Davi eu conheci quando ainda era criança, eu, colega da mãe dele, que também era da Caixa, não era da engenharia, mas era do setor de patrimônio ainda, naqueles tempos antigos da Caixa. Hoje já é tanta gerência de filial, que mudou muito, mas na época era o setor de patrimônio. Então, agradecer a vocês a oportunidade, não só de estar aqui conversando como um representante do setor da construção, mas também como um colega engenheiro da Caixa, que eu ainda me considero da Caixa, afinal de contas, me esforcei para me aposentar da Caixa, para não dizer que era ex da Caixa. Eu sou da Caixa, aposentado, desempenhando outra atividade, como outros tantos estão por aí. Então, muito obrigado, e vamos aí dar sequência aqui ao evento. Obrigado. Bom, 10 minutos agora para Roberto Guilherme, do MNLM, Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia aqui ao pessoal da mesa. Então, minha gente, dizer o seguinte:
dizer que só dá valor a uma casa é quem nunca teve, não é verdade? Então, esse programa Minha Casa Minha Vida veio para, de fato, tentar resolver esse déficit a nível nacional. Temos cerca de 6 milhões ainda de brasileiros e de brasileiras que precisam de casas, mas queremos casas, realmente casas de qualidade. Que os técnicos aí, coordenem para cá, coordenem para lá, mas queremos as casas de qualidade. Inicialmente, dizer o seguinte, que nós reconhecemos que o governo brasileiro avançou bastante no programa Minha Casa Minha Vida. Foi 1 milhão de casas entregues e 1 milhão, se não me falha a memória, de contratos já assinados. É isso? Não é? Nós fomos para uma celebração com a presidenta Dilma e naquela ocasião ela colocava isso. Então, para a gente dos movimentos sociais, nós nos orgulhamos muito em também fazer parte desta história. E queremos que o nosso Brasil avance, avance, avance. Se de fato houve tantos avanços nesse período, é porque nós, dos movimentos sociais, uma das classes, fomos diversas vezes a Brasília bater na porta do governo federal. Saímos aqui de ônibus, passando 2 dias ou 3 dias, quem sai lá de João Pessoa para Brasília de ônibus, fazer as nossas velhas caravanas. Muitas vezes tomar pau do governo. Mas nós estamos aqui para isso, é para forçar com que a coisa saia. E, de uma certa forma, esses avanços que hoje o governo comemora, de fato, também ou seja, faz parte desse projeto de luta. Aí. Agora, uma das coisas que nós queremos, e que uma das nossas caravanas nós colocávamos isso lá, através do nosso projeto de lei, é que o governo federal coloque recursos, isso garantido, independentemente de A ou de B, que esteja no governo, que o governo dos estados também aloque recursos para a moradia e que os governos municipais também aloquem recursos para a construção de habitações de interesse social. Esse projeto ainda, infelizmente, se encontra parado na Câmara Federal e, nesses dias, nós vamos nos organizar novamente, numa grande caravana, né, para fazer com que a coisa avance, para não fazer feito o Estatuto das Cidades, que passou mais de 15 anos lá naquela casa para ser aprovado. Então, nós temos que, de fato, nos organizar para isso, para que esse projeto de lei seja aprovado e para que o nosso Brasil continue sempre avançando. Uma das coisas que nós queremos, e que ontem foi colocado aqui, é que nós sabemos que as nossas cidades hoje se encontram inchadas exatamente porque os nossos companheiros e companheiras estão saindo do interior para morar na cidade. E, ao chegar na cidade, muitos deles vão morar em locais ruins, não é? E, de fato, quando a gente força o governo A ou o governo B para que eles construam os conjuntos, nós queremos os conjuntos dotados de toda a infraestrutura. Os conjuntos dotados de reforma urbana. Não dá mais para o governo A ou o governo B construir somente as casinhas. Somente as casinhas nós não queremos. Nós queremos os conjuntos dotados com transporte, com posto de saúde, com esgoto, com energia, com um emprego próximo. Né? Então, esses conjuntos têm que ser dotados com o que nós chamamos de projeto de reforma urbana. Né? Porque muitas vezes, eu não sei aqui quem é de João Pessoa, mas em João Pessoa, agora há pouco, o governo do estado, criou um conjunto lá, e
80% das famílias que foram para aquele conjunto foi organizado pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Inicialmente, o governo lá entregou as casinhas, mas tinha dentro do projeto toda a infra de escola, creche, posto de saúde. E aí, há um certo tempo, o governo começou a atrasar com as coisas. Então, nós colocamos o seguinte: minha gente, a primeira parte do projeto já foi vencida, que foi as casas de vocês. Agora nós temos que lutar para que as questões dos equipamentos comunitários cheguem com uma certa agilidade. E isso só aconteceu porque as famílias que estavam lá morando se organizaram e foram para cima do governo. E hoje está lá o maior conjunto residencial Gervásio Maia. Quem for um dia a João Pessoa e porventura queira conhecer, estão lá de portas abertas para poder mostrar essa experiência. E uma outra coisa que a gente de fato, a gente lamenta muito, é que existe o Conselho Nacional das Cidades, que está funcionando muito bem, não é? Tem os conselhos estaduais, que aí, na maioria dos estados, não está funcionando. Isso é muito ruim, né? Tem estado por aí que só criou o conselho para receber recursos do governo federal. Mas aquele conselho, aquele espaço de política, aquele espaço de debate não funciona. E isso a nível estadual. E se for para nível municipal, minha gente, com licença da palavra, aí é que o cancão está feio mesmo. Tem prefeito que não sabe nem que bexiga é isso. É verdade. Né? Tem prefeitos que quando a gente vai falar de Conselho Municipal das Cidades, ele pergunta assim: tem dinheiro? E se tiver dinheiro, a gente faz. Também se for só... Não é? E aí nós estamos tentando mudar a cabeça desse camarada. Né? Porque o Conselho Municipal das Cidades é um espaço importante para que aquela cidade possa crescer, possa pensar, né? E aí nós não entendemos por que esses conselhos municipais ainda não foram criados, né? E aí, assim, talvez talvez não, tem uma proposta aí, que até janeiro de 2015, se não falha a memória, todos os municípios precisam criar os seus conselhos municipais das cidades. Né? Se não criarem, eles não vão receber recursos do governo federal. Então, talvez... Né? E, por fim, dizer que nós queremos que essas casas, que esses conjuntos saiam, queremos que cada vez mais o governo federal faça a sua parte, que o governo municipal também faça a sua parte e os governos estaduais façam a sua parte também, para que a gente possa cada vez mais avançar nessa política nacional, né? Porque não dá mais para a gente olhar para trás, nós temos que olhar para frente. E aí, nós do movimento social estamos de olho, né? Estamos organizados para que essa coisa, ou seja, para que esse projeto, de fato, ele venha avançar. E aí, para que possa, de fato, avançar, uma das coisas é fazer com que esse nosso PL seja aprovado, né? Para que os estados, para que os municípios e o governo federal destinem recursos, né, para o Fundo Nacional, o Fundo Estadual e o Fundo Municipal de Habitação. Porque sem recursos, minha gente, não constrói casas populares. Ok? Quero também agradecer o convite, certo? Pelo pessoal da ANEAC, dizer que estamos muito felizes em estarmos aqui, né? E aí, de forma muito tranquila, eu não sou técnico, sou do movimento social, estou tentando aí entrar na universidade, mas estou pensando em fazer um curso na área social, tá? Muito obrigado. Com a palavra agora, o engenheiro André Clementino de Oliveira Santos, diretor da ANEAC. Queria agradecer a todos os integrantes desse painel pelas
exposições extremamente valiosas que trouxeram para o nosso encontro. Agradecer ao José Sérgio por ter abordado um tema extremamente importante nas nossas análises, nossa preocupação em relação à qualidade, à norma de desempenho. Agradecer ao Clóvis por trazer uma discussão importante, uma discussão mais ampla, referente a essa garantia de recursos, referente a como perenizar essa política pública. Agradecer a Nelma pelos questionamentos importantes que o Ministério, com certeza, vai ter a sensibilidade de ouvir, referente ao envolvimento de todos os atores nesse Minha Casa Minha Vida 3 e essa questão da capacidade de pagamento, né, das famílias. Agradecer ao engenheiro Carlos por alertar ao Ministério da importância da isonomia, que a norma seja uma ação que todos possam aplicar, que não sejam alguns privilegiados em relação a outros, por não aplicar ou por aplicar. E agradecer ao Roberto por trazer mais uma vez esse recado dos movimentos. Os movimentos, eles são um elemento propulsor do Minha Casa Minha Vida, e trazer de novo a importância para vocês dessa questão das casas de qualidade e, logicamente, uma garantia de recursos para os movimentos, que são mola mestra, principalmente nos programas, principalmente nos municípios mais capilarizados. É onde vocês podem atuar, podem trabalhar, porque tem um nicho de mercado de déficit habitacional que muitas das vezes as construtoras não têm interesse. Então, acho importante a sua fala na questão da qualidade. São muitas perguntas. Eu vou tentar abordar elas de uma maneira em cima de alguns subtemas para facilitar a resposta de vocês. Vou começar pelo nosso colega, superintendente Clóvis. São duas perguntas, uma bastante afeta a tua fala, Clóvis. A pergunta é, qual o seu entendimento em relação ao andamento da PEC da moradia? Aquela que garante um percentual do PIB a ser investido em habitação até a eliminação do déficit. Bom, essa PEC ela é importantíssima, né? Ela traz o assunto, ela faz uma reserva importante do PIB, mas ela andou assim, dando voltas, né? Ela continua ainda, teve um momento em que foi bastante discutida, mas já não está mais na moda. E isso demonstra, porque a sociedade tem que ter um movimento para que isso aconteça. Se a gente não falar sobre isso, essa é uma ótima pergunta. Isso tem que estar em ebulição, isso precisa ser importante para as associações, a ANEAC entre elas, para a sociedade como um todo, isso tem que ser colocado para os movimentos sociais, então isso é importante que isso seja do conhecimento de todos. E hoje ela está na sombra, né? Não é uma coisa que precisa ser pesquisada, a gente precisa dar uma força para que, se essa, por algum motivo, e devem ser muitos, porque eu não sou político e não faço um acompanhamento disso diuturno, né? Até uma falha. Mas nós, enquanto associação, nós, enquanto força da sociedade, precisamos estar alerta. Mas é um dos caminhos possíveis para que a questão do funding seja enfrentada para além dos mecanismos que já existem. Obrigado, Clóvis. Tem uma outra pergunta para você. Em relação à questão de valorização e especulação imobiliária no Minha Casa Minha Vida. Como é visto o aumento de preço dos imóveis nos últimos anos e a sua relação com a criação do Minha Casa Minha Vida? Como conter possível especulação imobiliária com Minha Casa Minha Vida 3, se houver aumento do limite dos valores dos imóveis do programa, por exemplo? Essa é uma discussão, assim, quando se tem um programa dessa envergadura, né, que faz um movimento na sociedade, o tamanho que ele faz, seja das lojas de material de construção até a entrega do imóvel com chave na porta,
a questão do valor imobiliário, ele vai estar embutido nisso. E cai também no conceito que o Roberto Guilherme bem colocou, né, que você não basta só fazer a casa, né, ou a unidade habitacional, ela precisa estar dentro das cidades, né? Isso é muito importante colocar, porque a gente não pode perder um caminho já traçado, ou seja, conseguimos de alguma forma, o país conseguiu se mobilizar, conseguiu fazer um plano que é exitoso, tem números robustos, né? E consegue ter esses resultados que tem, e aí começa a achar que construir a casa não seria tão importante quanto ter cidades. Então, são coisas que têm que caminhar juntos, e essa valorização é uma coisa natural, isso desde a época do BNH, desde a época das intervenções, em que isso é histórico, qualquer um que entender as intervenções que o BNH fez, se colocava, o BNH faz está fazendo empreendimentos longe, com infraestrutura fora, aí naturalmente a cidade foi chegando, e isso tem que ser acelerado, tem que ser entendido, tem que ter um complemento na política pública, ou seja, política habitacional tem que ir além de fornecer a casa, e tem que se preocupar com essa questão da valorização, mas a valorização vai ser natural, ela vai se dar ao natural, né? E nós, Caixa Econômica Federal, temos muita responsabilidade desse ponto de vista, porque nós temos uma inteligência, que é a inteligência de avaliação que a gente precisa valorizar, que a gente precisa chegar para as GEABs, que isso tem que estar internalizado, que isso precisa melhorar, que essa interface com o credenciado tem que ser maior, justamente para que a gente tenha mais certeza naquilo que a gente faz do ponto de vista do valor. Porque o valor também, chegar ao valor é um dado que é perecível, né, por assim dizer. Eu vi grandes avaliadores aí na plateia, eles são melhores do que eu para discorrer sobre isso, né? Muitas vezes perguntam assim, qual que é a validade da avaliação? A validade da avaliação deveria ser talvez de um dia, né? Mas naturalmente, por quê? Porque o mercado é muito dinâmico, né? E eu também falei sobre LTV, então, para nós que somos uma carreira de um grande banco, né, a gente tem que se preocupar com isso, com a saúde da carteira, efetivamente, esse laudo de avaliação, chegar ele tem quanto de consolidado para isso. Eu não consigo, eu acho que teve sim um momento grande de especulação no lançamento do programa, né, e acho que ao decorrer dele, essas variações de preço, elas vieram muito mais no sentido do custo do que do ponto de vista da localização, que é o grande ponto que influencia no valor. Até porque a gente está vendo, o próprio movimento social se coloca que a necessidade é, sim, de morar bem, de estar bem localizado, mas é muito também de ter cidade, né, de ter daquilo ter pertencimento dentro do tecido ali social. Então, eu não vejo isso como essa questão da especulação. Eu acho que nós estamos muito bem inseridos nisso. Eu confio muito na nossa capacidade de produzir peças técnicas de avaliação que nos dão qualidade no que nós estamos fazendo. Se assim não fosse, né, a gente teria um LTV muito ruim, né? E isso aconteceu também no PAR. Então, eu puxei o histórico do BNH, né, em que as unidades acabaram tendo uma valorização muito grande, né? Hoje, unidades que foram aprovadas pelo BNH, elas estão muito bem, as unidades do PAR da mesma forma, né? E nós temos muito histórico do próprio Minha Casa Minha Vida, em que a unidade tem um preço o problema é um problema bom, né?
que aquele que está recebendo, de repente, ele, se fosse a mercado, ele conseguiria colocar a unidade por um preço muito maior. Então, a realidade o mecanismo do mercado imobiliário, ele se dá ao natural. Eu não vejo isso como uma especulação vai ser tão significativa que vai matar o programa. Ao contrário, o mercado imobiliário ele está se movendo, ele está se conformando, ele está buscando soluções de inserção dentro da lógica que o programa vem traçando. Eu acho que é muito importante estar alerta, né? André. Ter esses mecanismos de avaliação que nos deixe sempre dentro do programa. Não é dizer assim, isso não é problema, é estar alerta para isso, de forma que a gente possa agir proativamente. Eu acrescentando aí o que o Clóvis colocou, eu acho, ao contrário, eu acho que o Minha Casa Minha Vida, ele tem sido um antídoto, uma vacina contra a especulação. Porque na hora que ele oferta, ele busca mais equilíbrio. Eu lembro quando houve o lançamento do PAR, eu ainda era Caixa Econômica, e se dizia que, por exemplo, enquanto que a habitação da classe A, da classe B, ficava em torno de 0,7%, até 1% do valor de locação, para essa faixa de 3 salários, que na época o PAR buscava atender, chegava a 2%, 3%. Então, o PAR foi muito pequeno comparado ao Minha Casa Minha Vida, né? Hoje, com o Minha Casa Minha Vida, esse mercado de locação já houve todo um reequilíbrio, porque é a oferta que faz trabalhar isso, né? Então, quanto mais você oferta, mais você busca o equilíbrio. A pressão de custo versus preço é o que vai determinar a viabilidade ou não. Aí não é especulação, é exatamente o inverso, que o mercado que eu participo hoje, a gente busca hoje é tentar enquadrar o custo no valor. A gente não repassa mais custo, né? A gente tem um valor que é determinado pelo mercado. O Carlos Henrique lembra muito bem, a linha tênue, se a gente voltar para o painel anterior, né? Assim, eu acho que a gente sabe que a gente está andando bem é quando o órgão de regulação fala que você está com preço muito caro e o mercado fala que você está com preço muito baixo. Então, assim, eu costumo dizer que aonde eu vou eu apanho, entendeu? E é 100% do auditório que me bate, porque assim, uma parte fala que eu estou errado porque o preço é muito caro e outra parte fala que o preço está errado porque o preço é muito alto. Então, quando a gente consegue essa unanimidade é porque a gente está no caminho correto. Então, uns falam que tem bolha imobiliária, que os imóveis não valem. E aí, vamos combinar, realmente teve um momento de estouro numa determinada época, mas hoje as coisas já estão caminhando dentro de uma saúde, né? de um mercado mais equilibrado, né? Mais saudável, né? Não tem grandes sobressaltos, mas também não tem, volto a dizer, o LTV da nossa carteira tá bom, né? E, ao mesmo tempo, eu disse, não, isso é especulador, né? Parte da solução do programa é a participação do empresariado, faz parte da lógica disso. E, assim, tem muito dessa fala, tem um pouco da demonização do lucro, que não pode acontecer, né? A gente sabe que no faixa 1 isso tem que ter escala, está bem colocado, se assim não fosse, não teria rodado. Então, assim, as construtoras conseguem participar, elas endossam o programa, reclamando sempre que a margem é quase inexistente. E, do outro lado, é que com esse dinheiro aí dá para fazer 2 casas. Então, quando você anda nessa linha tênue aí de equilíbrio, eu tenho certeza que nós estamos indo no caminho certo, né? Perfeito. Tem várias perguntas, Zé Sérgio, que elas fazem via de regra, elas convergem para uma discussão, que é a discussão de que o programa Minha Casa Minha Vida, ele além de ser minha casa, ele precisa ser cada vez mais minha vida. Existem questões que vou aqui tentar condensar para você, que basicamente perguntam o seguinte: como trabalhar o conceito de boa inserção urbana dentro do programa? Ou seja, quais são os aspectos que o Ministério vem pensando para o Minha Casa Minha Vida 3, aspectos mais objetivos,
diretrizes mais objetivas que façam com que o profissional na ponta ele consiga ter uma melhor condição de verificar efetivamente, a partir de tudo que já foi teve o aprendizado Minha Casa Minha Vida, de conseguir definir que determinado terreno ele tem uma boa inserção ou não. Bom, inicialmente eu gostaria de responder a colega, começar pelo questionamento que a colega Nelma fez, né? De que se não se discute muito com toda a sociedade o programa Minha Casa Minha Vida. Bom, vocês viram na minha apresentação o grande desafio, né, que nós temos enquanto Ministério das Cidades, enquanto Caixa, né, para vencer o déficit habitacional. Só para vocês terem ideia, nessa velocidade que nós caminhamos hoje, de contratação, entrega, nós não vamos conseguir zerar o déficit, porque não é só uma demanda passiva de habitação que nós temos uma demanda estimada futura, como eu coloquei no primeiro slide. Bom, então, às vezes a gente não consegue discutir na medida do possível, ou melhor, né? Às vezes o ótimo é inimigo do bom, né? O que acontece? Por isso que o Minha Casa Minha Vida ele foi estruturado em etapas. Porque nós temos um desafio, o desafio é difícil. Sem industrialização do setor da construção civil, nós não vamos conseguir zerar esse déficit, né, pelos motivos que todo mundo conhece em relação à produtividade do setor hoje. Então, ele foi pensado em etapas, justamente para a gente tentar consertar a roda do carro com o carro andando, né? É mais ou menos essa filosofia. Então, nós pensamos na primeira etapa, contratou-se 1 milhão de unidades. Pensou-se na segunda etapa, nessa segunda etapa discutiu-se algumas coisas, corrigiu alguns erros, mas, infelizmente, o programa não é perfeito. Nós buscamos a perfeição, né? Volto a insistir, por isso que ele está concebido em etapas. Nós estamos no momento atual tentando traçar diretrizes, principalmente do ponto de vista urbanístico, né, melhorar a questão de urbanística dos empreendimentos, inserir questões impostas aí pela norma de desempenho, né? E esse momento atual, o Ministério das Cidades, né, especificamente, junto com a Caixa, o Departamento de Produção Habitacional do Ministério, o Banco do Brasil, que atua também, nós estamos discutindo as diretrizes para a terceira fase do programa. E essa terceira fase, ela deve, essas diretrizes, né, que estão sendo discutidas, elas serão postas ainda esse ano, essa é a nossa previsão. Então, o Ministério, ele abriu e abre espaço, né? Assim como vocês aqui nesse sexto encontro técnico estão fazendo, né? Nós estamos aqui num painel onde tem Ministério, agente financeiro, a sociedade organizada, né? Os movimentos sociais. Então, essa é a filosofia do Ministério. Em julho, dia 18 e 19 de julho, o Ministério fez um workshop com a participação de entidades, de agentes financeiros, dos departamentos da Secretaria Nacional, justamente para buscar subsídios, né, contribuições, para melhorar as diretrizes para essa terceira etapa que está por vir aí. Ok, Sérgio. Mais perguntas. Agora, numa subtemática de indicadores de qualidade. Então, existem várias perguntas relacionadas a se o Ministério ele vai definir indicadores, algum tipo de elemento que qualifique mais um projeto que o outro,
além da norma de desempenho. Por exemplo, questões relacionadas, eu acho que tem até a ver com a parte de norma de desempenho, iluminação artificial, iluminação natural, ventilação, horas de iluminação. Isso está sendo levado em consideração? Bom, em relação a essa questão, a gente fica até confortável, porque ao se adotar uma norma como essa, né, que se preocupa com a qualidade de vida daquela pessoa que vai residir ali na unidade habitacional, essas questões que você coloca, se você atender a norma de desempenho, né, da forma como ela está posta hoje, nós vamos estar atendendo a essas questões, né? Conforto térmico, conforto acústico, né? Questões de estanqueidade à água. Isso tudo a norma traz, levando-se em consideração, para um país nosso de grandes dimensões continentais, porque vamos pegar um projeto do ponto de vista de conforto térmico na região sudeste. Ele não pode ser replicado em outro lugar. Nós temos 8 regiões bioclimáticas, com comportamento de temperatura, umidade, né, influência de ventos diferentes. E tudo isso é contemplado na norma de desempenho, a NBR 15575. Nobre, deixa eu fazer uma pergunta para vocês do Ministério, que, aproveitando essa pergunta aí, é o seguinte, só para você ter uma ideia, é o seguinte, lá na Paraíba, nós temos uma cidade chamada Patos, que é uma cidade quente para danada, quente mesmo. E aí é o seguinte, lá o governo federal, juntamente com o governo do estado, está construindo lá umas 200 unidades, via projeto Minha Casa Minha Vida. E aí é o seguinte, a minha pergunta é, dentro desse projeto, dentro desse novo projeto aí do Minha Casa Minha Vida 2, existe algum tipo de projeto que venha requalificar, por exemplo, as regiões, porque é o seguinte, quem mora no sul é outro padrão de vida, quem mora no nordeste é outro padrão de vida, e dentro do projeto Minha Casa Minha Vida hoje, é tudo um projeto só, né? Ou seja, se você tiver que construir uma casa lá em São Paulo, aqui no Nordeste, você tem que seguir o mesmo parâmetro. E aí, lá, no caso de Patos, a gente estamos com dificuldade, porque o próprio Ministério não permite que seja mudado lá uma coisa térmico, né? Pronto, isso, aquecedor solar, isso mesmo. Bom, se você pensar na minha casa nas 2 primeiras etapas, né, isso que eu estou colocando aqui de atendimento a requisitos de norma de desempenho, naquela época não era exigido, né? Como eu disse para vocês, a norma de desempenho ela entrou em exigibilidade no dia 19 de julho de 2013. Então, para empreendimentos contratados a partir dessa data, né, aí sim, ela entrou em exigibilidade. Esses empreendimentos contratados anteriormente, esse era um dos problemas, que esperamos que não ocorra agora nessa terceira etapa. Como eu disse para vocês, temos um forte aliado hoje, que é a norma, né? A norma de desempenho. Quanto à questão do aquecedor solar, também ele está em discussão para a sua utilização no Minha Casa 3. Porque hoje outras questões estão postas, né? Por questão de segurança, algumas famílias reclamam
querem muro, né, nas suas unidades, querem que as unidades sejam entregues com muro. A questão do uso racional da água, ela está sendo discutida. A questão da eficiência energética está sendo discutida, né? São temas importantes que estão sendo discutidos. Ok. Zé Sérgio, é um questionamento em relação à capacitação. Vou tentar reunir em 3 perguntas aqui. O Ministério pretende enfrentar esse déficit qualitativo como? Está previsto curso de capacitação de engenheiros e arquitetos com relação às diretrizes das normas de desempenho, utilização de novas tecnologias, diminuição de desperdício, construção enxuta, algum tipo de apoio para a criação de instituições que realizem os ensaios para atendimento da norma de desempenho? O número de laboratórios é pequeno para atender o volume do mercado. Como é que o Ministério está vendo essa situação? Bom, exatamente, a resposta ela está exatamente numa daquelas lâminas que eu coloquei, onde eu apresentei uma estrutura que está sob a governança da Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério das Cidades, para tentar implementar a norma com o menor impacto possível. Quando se fala em capacitação, naquela estrutura, não sei se poderia voltar a lâmina, tem alguns grupos de trabalho. Um dos grupos de trabalho é exatamente voltado à questão da capacitação. Na Secretaria Nacional de Habitação, nós temos um comitê denominado CETEC, que é um comitê técnico para melhorias da habitação, que a Caixa tem assento. E nesse comitê tem agentes do setor público e setor privado, inclusive da indústria de materiais, né, a academia se faz presente. Esse grupo de trabalho, então, olha lá, o segundo grupo, né? Terceiro grupo lá, GT, formação de multiplicadores. Então a ideia é isso, é formar profissionais capacitados que entendam, né, que entendam a norma, que consigam levar esse conhecimento para o meio técnico, né, para a cadeia produtiva da construção civil, para que eles disseminem no país. Inclusive, quando eu falei que os agentes financeiros terão um manual, né, um manual para acompanhar os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, à luz da norma de desempenho, esses profissionais que vão utilizar esse manual, né, Caixa, Banco do Brasil, eles terão um treinamento específico para atuarem com essa exigibilidade da norma. Além desse GT de formação de multiplicadores, né, tem aqui o GT de caracterização de subsistemas, que é o que vai dar suporte àquele catálogo que eu falei para vocês, né, que vai ajudar especialmente as pequenas construtoras, né, que não tem como avaliar, em função da deficiência do número de laboratórios na infraestrutura laboratorial do país. Foi dito aqui no painel anterior, nós ficamos aí mais de 2 décadas, né, o setor da construção civil estagnado, e vem um programa com metas arrojadas como esse, e nós então somos obrigados a tentar nesse momento buscar recursos junto à FINEP, como eu coloquei para vocês, na criação da rede Cibratec, justamente para ampliar essa infralaboratorial que nós vamos precisar, não só para garantir que determinados sistemas e subsistemas estejam atendendo a norma, como para estudar novos sistemas e subsistemas, né? Nelma, é muito importante essa pergunta, porque ela envolve, na realidade, uma coisa que, para nós, é vital, que é o Ministério trazer mais a Prefeitura,
o gestor municipal para o processo no início, serem protagonistas de fato. Muitos problemas que ocorrem hoje são fruto disso, dessa falta de compromisso, ou, como muitos prefeitos gostam de dizer, souberam no meio do caminho. Eu nem sabia que estava sendo feita determinada situação. Então, as prefeituras, elas têm uma pergunta que diz assim: as prefeituras são, de fato, também parcela fundamental no sucesso do projeto habitacional, pois as licenças, a aprovação de projetos passam pela concordância da gestão municipal. Que ações devem ser feitas no início para que haja esse envolvimento? Aí tem uma pergunta que traz a questão dos conselhos municipais, que foi a sua fala ou foi a fala do Roberto, alguma coisa seguinte. Qual a importância de se trazer e valorizar, se ponderar esses conselhos municipais? E para fechar, caso todos os recursos públicos, uma outra pergunta, obrigatoriamente passassem pelos fundos de habitação, que tem controle social através dos seus conselhos gestores, será que grande parte dos problemas existentes apontados pelos movimentos não seriam minimizados? Queria que você pudesse... Eu acho assim que o papel do município ele é importante, sim. Afinal de contas, o cidadão mora no município, né? Então, é importante a participação, sim, a criação dos conselhos municipais, né, das cidades ou de habitação, porque toda a problemática do município está sendo discutida pela sociedade ali, pelos segmentos que participam do conselho. Agora, eu acho também que o Estado também tem um papel importante aí. O Estado como... no sentido dele fornecer assistência aos municípios, que a gente sabe que o Estado ele tem mais condições, ele tem institucionalmente, ele é mais bem formado. Então, eu acho que cabe muita coisa ao Estado, em parceria com os municípios, desenvolver, né, nos municípios, vamos falar da assistência, né, aos municípios, assistência técnica, na formulação dos seus conselhos. Eu acho que os estados, eles pecam um pouco. Okay. É o que eu acho. Ok, obrigado. Meus amigos, pelo avançar da hora, a gente vai ter que finalizar o nosso painel. Queria muito agradecer a presença de todos, né? Presença do José Sérgio, do Clóvis, da Nelma, do Carlos, do Roberto, que enriqueceram muito com as suas colocações esse debate, muito amplo, muito rico. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, tá? Obrigado. Bom, agora cada um dos participantes vai receber um brinde. Um bom almoço para todos e até às 2 horas.